Tá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos, aula 5, tá? Que é sobre o padrão arquitetura Ethernet, tá? A gente vai ver sobre o histórico da arquitetura Ethernet, alguns padrões de Ethernet, sobre um pouco sobre endereçamento MAC, alguns tipos de endereçamento, que é justamente a questão, né, da comunicação entre os equipamentos, e um pouco sobre transmissão de dados na camada de enlace. Tá? Então, esse padrão Ethernet, tá, que ele acabou virando um padrão, ele foi criado pela Xerox, tá? Justamente aquela empresa que trabalha com fotocópia. Tá? Então, aquela empresa ela pegou, ela estava na vanguarda, né, da vanguarda da computação. Tá? Então, por exemplo, o mouse ele foi uma versão da Xerox também, né? Só que eles pegaram e não, né, acabaram não acreditando, bora dizer assim, no projeto, e acabou sendo vinculado à Apple, né? A gente consegue ver muito essa questão do histórica da computação naquele filme lá, Piratas da Informática, né? Se for procurar até no YouTube ele está disponível, tá? Então o primeiro padrão, né, da padrão Ethernet, tá? Ele foi publicado em 1980, lá na década de 80, né, justamente por um consórcio, um conjunto de empresas, tá? Que incluía lá a Digital Equipment Corporation, tá? A Intel e a Xerox, tá? Então justamente esse consórcio, né, de esse conjunto de empresas justamente foi a principal motivadora desse padrão Ethernet, tá? Então eles queriam, né, que esse padrão ele fosse compartilhado. Para que esse padrão fosse compartilhado, eles optaram por trabalhar com um padrão aberto, tá? Então o que é um padrão aberto? Né? Então é um padrão que, caso você vá utilizá-lo, você não precisa pagar o que chama de royalty, tá? Então você pode pegar e usar né, de forma sem esse pagamento de royalty. O hardware, meu equipamento físico, ele vai ter suporte ao padrão Ethernet, então eu não preciso pegar e pagar, né? Diferente se eu fosse pegar e utilizar um padrão proprietário, eu teria que pagar, por exemplo, royalties para esse consórcio de empresas. Tá? Então, quando, né, um determinado protocolo ele é concebido sobre, né, para ser um padrão aberto, então a gente não tem esse pagamento de royalties pelo seu uso. Tá? O que torna, né, no final das contas, a tecnologia para o switch, a parte do hardware, fica mais em conta, justamente porque não tem, né, esse pagamento de royalties. Tá? Então, né, os primeiros produtos que trabalharam com o padrão internet eles foram lançados na década de 80 também. Tá? Então, né, para a gente conseguir entender a questão do padrão Ethernet, a gente precisa conceber, né, interpretar as limitações da camada 1, né, que é a camada física. Tá? Então, na camada física, eu só consigo reconhecer fluxo de bits. Né? Esse fluxo é o que? É aquela alternância de zeros e uns. Tá? Eu não consigo, por exemplo, na camada física, identificar os objetos, né, os dispositivos que estão pegando e trocando informações. Eu também não consigo controlar a questão do acesso ao meio, que foi que a gente viu lá na aula anterior. Né? Tipo, eu não consigo verificar quem está pegando e quem está transmitindo. Tá? Então, por essas limitações, tá? Essa limitação da camada 1 que eu pego e implemento algumas soluções aqui na camada 2. Tá? Então, eu não consigo trabalhar com fluxo, eu não consigo reconhecer o fluxo de bits aqui. O que eu faço? Vou trabalhar, né, com o processo de enquadramento aqui na camada 2. Tá? Então, vou trabalhar com o que chama de frame ou quadro, tá? Que é o conjunto de bits. Tá? Então, eu vou dizer, ó, tantos bits eu tenho em um quadro. Tá? Eu já consigo pegar e verificar, por exemplo, a taxa de transmissão. Tá? Eu não tenho endereçamento aqui na camada 1, eu já vou trabalhar com endereços que a gente chama de endereços físicos aqui na camada 2, que é o endereço MAC. Tá? E eu não consigo controlar esse acesso ao meio, aí eu já consigo, né, através do CSMA-CD para redes cabeadas ou CSMA-CA para redes não cabeadas. Tá? Então eu consigo pegar
e dizer quem que vai pegar e vai ter a prioridade para transmitir. Tá? E também detectar caso ocorra alguma colisão de pacotes e dar o devido tratamento também. Tá? Então aqui só lembrando a questão do encapsulamento, tá? Das camadas. Então eu estou analisando aqui o modelo TCP/IP, que é aquele de 4 camadas. Tá? Então, por exemplo, na camada de aplicação ela cria uma mensagem. Essa mensagem ela é o que? Imagina você está pegando e mandando uma foto para alguém, ou uma dúvida pelo WhatsApp, ou um áudio, ou um vídeo, tá? Qualquer coisa. Tá? Então isso daí é uma mensagem, é uma informação que você quer pegar e transmitir. Tá? Então, lá na camada de transporte que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Ela pega essa mensagem, ela é encapsulada, ou seja, ela pega e recebe um cabeçalho, tá? Da camada de transporte. Tá? Para quê? Para ser interpretado lá no outro computador na camada respectiva, tá? Então aqui, né, eu trabalho com o que a gente chama de segmento. A gente vai ver mais aprofundado lá para frente o que é esse segmento, o que ele implica, né, como é que ele pega e faz o controle disso aí, o que essa camada pega e faz qual é a entrega dessa camada, tá? Aí lá na camada de rede, tá? Aí eu pego esse segmento aqui, eu pego esse pacote aqui e vou adicionar, né, o meu cabeçalho aqui da camada de rede, tá? E chegou na camada física, tá? Eu vou pegar e vou adicionar, tá, o cabeçalho aqui da camada de enlace, tá? Então essa mensagem ela pegou e já recebeu, ó, o cabeçalho da camada de transporte, da camada de rede e da camada de enlace, tá? Esses cabeçalhos, lembrando, pessoal, é como se fossem feitos em linguagens diferentes, tá? Então, bora dizer assim que aqui na camada de transporte fosse em mandarim, né, que é o popular chinês, aqui na camada de rede fosse em russo, e aqui na camada, né, de enlace fosse, sei lá, em espanhol, tá? Então, o que acontece? Não existe, né, as camadas elas não conseguem interpretar o cabeçalho de outras camadas. O que acontece? Só a camada lá do outro computador vai conseguir entender, tá? Vai conseguir entender, tá? Então, quando eu trabalho com esse encapsulamento, né, de dados, eu consigo três vantagens, tá? Qual é? A primeira é que a delimitação de quadro. Eu consigo pegar aquele conjunto de bits e fazer, né, dizer, olha, a partir de tantos bits eu tenho um quadro, tá? Outra vantagem que eu tenho é a parte de endereçamento. Eu consigo determinar quem está transmitindo e para onde vai. E também a questão de detecção de erro, né? Caso a informação chegue lá no final, eu tenho mecanismo para verificar se teve alguma interferência nesse quadro, né? Se teve alguma interferência e eu não conseguir pegar e recuperar, eu simplesmente descarto. Então a gente vai ver lá para cima, lá na camada de transporte, né, que existem mecanismos que pedem retransmissão daquela informação que foi descartada, tá? Então, né, quando eu trabalho com o protocolo Ethernet, tá, a principal função é ele pega e trata a questão da colocação e remoção dos quadros no meio de transmissão, tá? Outra função também, tá, é a questão da recuperação de falha. Caso aconteça algum problema alguma falha, algum problema na transmissão, ele pega e consegue, né, tratar, né, essa falha. Geralmente ela é ocasionada por quê? Né? Ocasionada por conta das colisões, ou seja, dois equipamentos querem pegar e transmitir ao mesmo tempo. Então aqui na camada de enlace eu consigo pegar e dar esse tratamento, né, usando esse protocolo Ethernet, tá? Eu consigo pegar e dar esse devido tratamento, tá? Então quando eu trabalho com Ethernet, tá? Quando eu trabalho com Ethernet, só lembrando aí, pessoal, topologia lógica, tá? Topologia lógica é aquela que a gente não consegue visualizar, tem que pegar e sentar e analisar a configuração de equipamentos, tá? Então, né, quando eu uso Ethernet, eu estou usando um barramento multiacesso, tá? Então é como se todos os equipamentos estivessem ligados de maneira sequencial, tá? E esse multiacesso nós já vimos. O que é o multiacesso? Quando eu quero que 3 ou mais equipamentos troquem informações, tá?
Então quando eu quero, tá? Então quando eu trabalho com multiacesso, né, eu tenho duas formas bora dizer assim, de comunicação. Eu tenho ponto a ponto, que eu trabalho só com 2 equipamentos, e eu tenho multiacesso quando eu tenho 3 ou mais equipamentos que querem pegar e trocar informações. Tá? Tá? Então, o que acontece aqui, né, quando eu trabalho com a internet? Quando é enviada uma informação, todo mundo pega e recebe aquela informação, tá? Assim, hoje em dia não acontece isso porque quando a gente trabalha com switch, a gente tem um isolamento. Mas antigamente a gente trabalhava com hub, tá? Então o hub, tá? O hub, ele funciona igual aquela tua vizinha fofoqueira, né? Então tu pega e fala, olha vizinha, eu vou te contar uma história, não conta pra ninguém, aí quando sabe meia vizinhança já, né? Toda a vizinhança já sabe, tá? Então o hub, né? Aí tu quer pegar e transmitir do computador A pro computador B, ele pega e espalha, né? Pro C, pro D, pro E, pro F, pro H e por aí vai, tá? Só que assim, todo mundo pega e recebe, só que quem vai realmente interpretar aquilo é só realmente que é o destinatário, né? Então os computadores são elegantes, né? Eles não são, né? Eles não se ligam em fofoca. Então, isso daqui não é para mim, eu vou pegar e vou descartar, tá? Só que devido a essa questão de pegar e sempre estar divulgando a informação para todo mundo, por mais que não seja o destinatário, acaba, né? Acaba pegando e criando né, acaba criando um tráfego desnecessário na tua rede, tá? Acaba não otimizando a questão do teu canal de comunicação, tá? Então, quando eu tenho, né, assim, esse cenário, tá? Quando eu uso o protocolo Ethernet, eu vou usar o CSMACD para justamente tratar a colisão, né? Então, 2 equipamentos querem pegar e trocar informações ao mesmo tempo, né? Caso aconteça a colisão, eu já consigo pegar e dar o devido tratamento para esse evento, tá? Então aqui, né, na camada de enlace eu trabalho com endereçamento que é o endereço MAC, tá? Então cada placa ela vai ter esse endereço aqui. Esse endereço ele trabalha com hexadecimal, tá? Então varia de 0 até 9 e de A até F. Então por isso que a gente vê essa alternância aqui, ó. 0, 1, A, 5, 3D, 11, 11, tá? Então o endereço MAC ele é composto por caracteres hexadecimais, tá? Então vão variar de 0 a 9, de A até F. Tá? Então cada placa lá ele vai ter um endereço MAC e esse endereço ele não muda, tá? Esse endereço ele já vem com a placa e ele não muda. Então eu posso pegar aí, eu tenho por exemplo um notebook, se eu pegar e conectar na rede cabeada da faculdade, não vai mudar o MAC. Em casa, não vai mudar. No trabalho, não vai mudar, tá? Celular, tá? Celular, mesma coisa, tá? Então, o teu endereço MAC, tá? O teu endereço MAC, ele tem 6 bytes, tá? Lembrando, só para não se confundir, pessoal, 1 byte, tá? 1 byte é igual a 8 bits, tá? Então não se confundam aí, tá? Então 1 byte é igual a 8 bits, tá? 1 byte é igual a 8 bits, tá? Então o que acontece aqui, né? Cada caractere desse aqui, pessoal, ele é composto de 4 bytes, tá? Então, 4 bytes não, 4 bits, tá? Então, quando eu falo, né, a questão de 1 byte, então eu estou tratando, no caso, dos caracteres aqui, tá? Então esse 0 e esse 8, por exemplo, aqui, tá? Eles são 1 byte, tá? Eles são 1 byte, tá? Então, se eu tenho, né, cada byte representa 2 caracteres e eu tenho 6 bytes, então eu vou ter um conjunto de 12 caracteres, tá? Então vou ter um conjunto de 12 caracteres, tá? Desses 12 caracteres, tá, pessoal?
desses 12, 6 eles vão te remeter ao fabricante, tá? 6 vão te remeter ao fabricante, tá? Então, todo equipamento que é feito por um fabricante vão ter os 6 primeiros caracteres, tá? Eu falo caractere porque compreende letras e números, por conta esse endereço ele é constituído de caracteres hexadecimais, tá? Então os 6 primeiros caracteres remetem ao fabricante. Então, se por exemplo 2 placas são do mesmo fabricante, tá? Se 2 equipamentos são do mesmo fabricante, eles vão ter esses 6 primeiros caracteres iguais, tá? Esses 6 caracteres iguais, tá? E os 6 últimos caracteres aqui, pessoal, eles são o que a gente chama de serial do equipamento, ou seja, um código de identificação único, tá? Então, na minha rede eu posso, por exemplo, ter um laboratório, todas as máquinas podem ter placas do mesmo fabricante? Podem, só que assim, os últimos 6 caracteres, tá? Eles vão ser diferentes, é como se fosse um CPF da placa, né? O que torna aquela placa única diante daquele grupo, tá? Então, os 6 primeiros são para, né, designam o fabricante, os 6 últimos eles designam essa identificação única, tá? Identificação única, tá? Quem pega e gerencia essa parte de endereço, né, de endereçamento MAC é a I3E, tá? Que é aquele Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletricistas, tá? A gente vai ver muita, né? A gente vai pegar e vai trabalhar muito com esse instituto, tá? Então, por exemplo, se o meu computador ele tiver 2 adaptadores, eu falo adaptadores são placas, tá? Então, bora dizer, o teu celular ele tem 2 placas. Ele tem uma placa que é a da sem fio e tem uma placa que é do Bluetooth. Isso mesmo, tá? Então, tu fores verificar lá nas configurações, o teu celular ele vai ter um endereço MAC para tua placa sem fio e vai ter outro endereço MAC para tua placa Bluetooth, tá? Para justamente, né, até os equipamentos para poder justamente saber para quem ele vai, né, quem está pegando e recebendo e quem está enviando aquela informação, tá? Agora é a questão dos tipos de endereçamento, tá? Então, como aqui na camada de enlace eu trabalho com endereçamento, então eu vou pegar e trabalhar os tipos de endereçamento, tá? Então, eu tenho o primeiro tipo de endereçamento, tá? Que ele é um endereçamento de broadcast. O que é broadcast? Vou pegar e mandar mensagem para todo mundo que faz parte daquele grupo, tá? Então, eu vou mandar indiscriminadamente, tá? Quando é que geralmente eu uso o broadcast? Quando eu quero pegar e receber, eu quero saber alguma informação que eu não sei, tá? Então, imagina só, a pessoa pegou, não sabe uma informação, e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e perguntar para todo mundo, tá? Vai pegar e perguntar para todo mundo. Então, imagina no nosso contexto de sala de aula, né? Alguém da secretaria tá atrás, né, de um aluno, tá a fim de, né, tratar alguma situação lá com algum aluno, tá? Então, o que acontece? Ela vai pegar, entrar na sala e perguntar, ó, quem é fulano, né? Fulano, e dá o primeiro e o último sobrenome. A pessoa pega e levanta o braço, né? Só que todo mundo pegou e escutou, né, aquela pergunta lá, só que o que acontece? Acabou descartando porque não é com ela, tá? Então, geralmente quando alguém quer saber alguma informação, ela lança a mão desse artifício, né, que é o broadcast, tá? Então, quando eu quero pegar e mandar uma mensagem broadcast aqui na camada de enlace, eu uso esse endereço aqui, eu uso esse endereço MAC, tá? Que é o ff, ff, tá? Esse endereço é o broadcast da camada de enlace, tá? Então, lembrando, quando eu quero pegar e perguntar alguma coisa, eu uso, né, uma mensagem, né, eu uso o endereçamento do tipo broadcast, que ele me permite, né, então vou colocar lá no endereço de destino esse endereço
né, que é o endereço de broadcast, porque eu estou querendo perguntar para todo mundo que faz parte daquele grupo uma informação específica, tá? Aí eu tenho um outro tipo de endereçamento que é o multicast, tá? Então o que acontece? Qual a diferença do multicast para o broadcast? O broadcast ele pergunta para todo mundo. O multicast ele pergunta para um grupo, tá? Ele pergunta para um grupo, tá? Então o que é esse grupo? São os é um conjunto, né? É um conjunto de computadores, só que não são todos, tá? Então quando eu quero pegar e mandar informações para componentes, né, para computadores específicos da minha rede, eu trabalho com multicast. Tá? Eu não quero mandar informação para todo mundo, eu quero mandar uma informação para alguns computadores específicos da minha rede. Aí eu trabalho com multicast, tá? Aí eu tenho a unicast, tá? O que acontece aqui na unicast? Qual a diferença do broadcast para o multicast agora para unicast? O que é unicast? Unicast é aquela comunicação de um para um, né? Então quando eu quero pegar e mandar uma informação para um computador específico, eu uso a comunicação, né? Eu uso o tipo de endereçamento unicast, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar no endereço de destino o endereço MAC, né? O endereço físico, o endereço da camada de enlace lá do computador com o qual eu quero pegar e enviar aquela informação, tá? Então é uma comunicação essa de unicast, é de um para um, tá? Igual quando eu mando PV no WhatsApp ou quando eu pego e ligo para alguém, tá? Quando é uma comunicação envolvendo apenas dois elementos, eu falo que ela é uma comunicação, né? Uma comunicação unicast, tá? Então aqui na camada de enlace eu vou usar o endereço MAC, tá? Então, né, caso esse computador aqui ele queira mandar realizar alguma impressão aqui nessa impressora, tá? O que acontece? Ele tem que saber qual é o endereço MAC desse servidor bem aqui, tá? Então o que acontece? Lá no quadro, lá na camada 2, eu tenho dois campos. Um é endereço de origem, que é quem pega e gera informação. Eu tenho o endereço de destino, que é justamente, né, para quem eu quero pegar e enviar aquela informação, tá? Então eu só consigo, pessoal, fazer essa transmissão se eu tiver o endereço MAC do destino, tá? Para justamente saber, né, para justamente comunicar quem é esse destinatário, tá? Então eu pego e faço a transmissão, chega lá no seu destinatário e ele pega e processa, tá? Ele pega aí processa, tá? Então, nesse caso eu estou usando o endereço MAC da placa de rede do servidor, tá? O servidor pode ter mais de uma placa de rede? Pode, tá? Então eu estou dizendo aqui, né, o endereço específico é o endereço MAC daquela placa de rede, tá? E aí o que acontece? Aí o servidor pega, recebe, vê que é uma solicitação de impressão e, né, justamente repassa a informação para a impressora, que é o documento que tem que ser impresso, tá? Então, pessoal, por hoje aqui, né, nessa aula, então até a próxima.